Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O ano legislativo começa com a perspectiva de votação de temas polêmicos. Além da reforma da Previdência, projetos como alterações na reforma trabalhista e a privatização da Eletrobras prometem movimentar a pauta do primeiro semestre. O Câmara Debate vai discutir esses temas com o deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, e Édio Lopes, do PR de Roraima. Eu sou Regina Assunção e a produção é da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputados, bem-vindo ao programa. Deputado Édio Lopes, o senhor que é do orçamento, já está previsto uma arrecadação de pelo menos 12 bilhões com a privatização da Eletrobras. Tem realmente essa expectativa dela ser aprovada neste semestre? Veja bem, eu como um homem da Amazônia, eu começaria dizendo que a privatização da Eletrobras representará uma tragédia para a região. Nós vivemos numa região totalmente diferente do resto do país e a Eletrobras, ela tem um papel extraordinário e imprescindível na Amazônia. Eu não consigo ver um empresário investir como nós fazemos na Amazônia, por exemplo, uma rede elétrica de 20 quilômetros para levar energia a uma pequena comunidade ribeirinha ou uma pequena comunidade indígena. Então, por esse aspecto, nós seremos terminantemente contra a privatização da Eletrobras. Quanto ao valor estimado no orçamento, nós temos alguns estudos independentes que apontam que a Eletrobras tem um patrimônio superior a 300 bilhões. Essa é uma outra questão que certamente conduzirá todos esses debates que se avizinham. Inclusive o TCU já quer fazer até uma auditoria sobre esses recursos, né, da Eletrobras para poder ver se realmente esse preço mínimo seria válido, né? Eu acho que é obrigatório o TCU como um órgão de controle o mais rápido possível trazer esses números, ainda que estimativos, para que nós possamos travar esse debate. Agora, deputado Zaratini, o governo alega que ele vai continuar recebendo impostos, né, e que nesse novo formato de privatização o governo poderia reduzir os custos. Qual a sua posição, qual a sua perspectiva de ser privatizada a Eletrobras? Olha, o governo arrecadar impostos vai arrecadar sempre, o problema não é esse, né? O problema, como falou o deputado Édio, a Eletrobras é uma empresa não apenas de energia, é uma empresa de desenvolvimento, né? As companhias elétricas do norte, que são subsidiárias da Eletrobras, elas são sempre apontadas como deficitárias, causam prejuízo, mas na verdade elas têm uma dificuldade enorme, porque não é como São Paulo, Brasília, Rio, que você tem milhares de consumidores por quilômetro quadrado. Lá não, os consumidores estão dispersos, então o custo de levar essa energia é alto, né? E logicamente você não pode cobrar esse custo real daquele morador que muitas vezes é o mais pobre, né? Então isso acontece lá, acontece no São Francisco, que é onde tem a Chesf, que é uma subsidiária também da Eletrobras, né? E na verdade esses possíveis compradores estão de olho no filé mignon, que são as geradoras de energia ali na região do Sudeste, né? Furnas, né? A preocupação deles é essa. Tem a Belo Monte, né? Tem essas grandes geradoras de energia, mas também uma discussão do que vai ser feito com Itaipu e com Angra, né? A usina nuclear de Angra 1 e Angra 2, e Angra 3 que ainda não está pronta. O governo fala até de criar duas novas agências reguladoras justamente para atender, para fiscalizar essa área de Angra e de Itaipu, né? Tudo isso é uma coisa muito complexa, que o governo quer aprovar toque de caixa para aumentar o seu orçamento. Eu acho que nós não devemos fazer isso, quer dizer, uma coisa que não tem que ser uma discussão longa, cuidadosa, porque é o patrimônio energético do Brasil
que eles querem entregar de mão beijada, como foi dito aqui pelo Edio, né? Esses 12 bilhões aí perante o valor patrimonial de 300, realmente é uma brincadeira, é uma doação. Agora, deputado Edio Lopes, não seria o caso de se reforçar as agências reguladoras, no caso a ANEEL, né, a agência da área de energia, antes de privatizar, já que elas teriam que fazer esse intermeio aí de interesses do governo, interesses do cidadão e das empresas? O Brasil vive ainda hoje uma crise de existência das nossas agências. As nossas agências ainda não se consolidaram no papel principal para o qual foram criadas, que na defesa do Estado brasileiro, do cidadão brasileiro, mas muitas vezes esse jogo de interesses coloca os interesses das empresas representadas na agência em primeiro plano. Nós precisamos restabelecer quem é quem nesse jogo de interesses, e as agências não estão cumprindo este papel da forma como é exigível delas. Eu ouvi aqui o Zaratini falar, e com propriedade, acho que aqui nós, pelo menos nesse aspecto, nós concordamos com o PT, com a ótica do PT. Seria utopia para nós, na Amazônia, acreditarmos que teríamos algum ganho social ou econômico com a privatização da Eletrobras. E eu dou um exemplo aqui. Recentemente, a Oi, que é concessionária da telefonia na região, ela atravessou Roraima inteirinha, de norte a sul, com um cabo de fibra ótica que foi parar em Manaus. Veio da Venezuela, vem de lá, já do Caribe, daquele mundo. Esse cabo de fibra ótica atravessou as nossas pequenas cidades ao longo da BR-174. Para nós ficou uma vala aberta e o cabo de fibra ótica foi para Manaus, porque lá é o filé mignon que o Zaratini falou aqui. Com a privatização da Eletrobras, nós não temos dúvidas de que apenas o filé mignon será explorado pelo empresário que vier a ganhar esse leilão. Agora, deputado Zaratini, haveria alguma alternativa, já que as empresas estatais não estão conseguindo controlar, não só as estatais, né, as agências reguladoras não estão conseguindo controlar essas empresas para cumprir o seu papel? Que alternativa teria para que houvesse eficiência energética? Olha, nós temos eficiência energética no Brasil. É uma balela essa história de que não tem eficiência energética. Lógico que sempre pode melhorar, sempre pode ser melhor. A ANEEL é a melhor agência que tem. De todas as agências, é a mais eficaz, é a mais cuidadosa, né? O fato é o seguinte, nós temos que entender, energia elétrica é a propulsora do desenvolvimento econômico. Se você não entender dessa forma, se quiser que seguir o critério puramente capitalista de lucro, de resultado, tá bom, nós vamos ter energia elétrica no Sudeste, e como é que fica o resto do Brasil? E como é que seria possível fazer um programa Luz para Todos se a gente levasse em conta apenas o critério do lucro e da eficiência? Não seria. Por isso que nós precisamos ter uma empresa estatal que tem uma preocupação além do lucro, que é a preocupação do desenvolvimento das populações em geral no país. Nós não podemos privilegiar uma região. Eu sou de São Paulo. Eu poderia até dizer, não, eu quero que seja privatizada porque o que me interessa é São Paulo. Mas o Brasil não se restringe a São Paulo, a Rio, a Brasília, a Belo Horizonte. É muito maior e nós temos que levar em conta o país como um todo. E correria também o risco delas serem privatizadas por outras estatais, né? Porque houve participação, né, da CEMIG, né, de CEMIG de serem entrarem para a concorrência estatais de outros países. Nessa proposta do governo, eles querem colocar toda a energia no chamado mercado livre, né? O que significa? A energia, as pessoas talvez não saibam disso, tem um mercado cativo, que é contratado previamente, e o mercado livre, que oscila o valor da energia. Eles querem jogar toda a energia no mercado livre. Então, a parte daquilo que nós, todos consumidores, pagamos para financiar novas usinas hidrelétricas, não vai existir mais. Então, essas grandes usinas que foram construídas
com esse modelo que nós temos aqui, não serão mais construídas, né? E eu não acredito, eu acho que a maioria das pessoas que estudam mais ou menos esse assunto sabem que a energia eólica, a energia solar são muito boas ambientalmente, mas não substituem a energia hidroelétrica, que é fundamental para o país. E nós precisamos ter novos projetos, nós precisamos continuar investindo, porque o povo brasileiro está consumindo cada vez mais energia. E é bom. E mesmo com a entrada de mais empresas no setor, haveria dificuldade ainda do consumidor escolher qual a distribuidora, né? Porque até hoje até as empresas não conseguem escolher, não é isso? Os grandes consumidores e médios consumidores têm enormes dificuldades em participarem desse processo. Imagine o consumidor comum, né? E há um outro aspecto que para nós é muito importante. A maioria das redes de distribuição de energia na área rural, indígena, ribeirinha da Amazônia e as subestações são custeadas com emendas parlamentares. Com a privatização, nós estaríamos alijados de destinarmos emendas nossas para fazer frente a essa questão, né? Então, eu repito aqui, para a Amazônia, a privatização da Eletrobras será uma tragédia sem precedentes, não só no desenvolvimento futuro, mas até na manutenção do estágio social deficiente que nós temos nos dias de hoje. Tá certo. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Nós estamos conversando com os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Edio Lopes, que é do PR de Roraima. Bom, agora a gente pode passar por um outro tema bem polêmico também, que vai ser a reforma da Previdência, que o governo está insistindo em votar ainda neste semestre, né, começar agora em fevereiro. Eu queria começar pelo deputado Carlos Zaratini. Qual a sua expectativa? O senhor acha que tem condição de colocar em votação, pelo menos, e ser rejeitada? Olha, eu acho que o governo não tem a menor condição de aprovar essa proposta, né? É uma proposta que é muito ruim, a maioria do povo brasileiro vai ser prejudicada, o governo fica falando que vai tirar privilégios, mas os juízes, promotores, militares e até os nossos políticos aqui continuaremos com as vantagens que existem, certo? E não se mexe nesses setores, mas se mexe profundamente na população mais pobre, né, que vai ter que preencher condições para se aposentar muito difíceis e vai ter um achatamento no valor da aposentadoria. Então, é um projeto ruim, é um projeto que não discute as receitas da Previdência, só discute as despesas. Então, eu acredito que a maioria dos deputados não se dispõe a votar esse projeto, até porque o povo brasileiro rejeita. Então, o deputado fica preocupado, se eu votar a favor, eu posso me prejudicar eleitoralmente, né, na próxima eleição, né? E também porque a maioria dos deputados fala, bom, mas tem coisa aqui que não é coerente, né? Então, eu acho que a gente não vai acabar não votando esse projeto, né? Se o governo insistir, ele pode até matar a discussão futura de uma reforma da Previdência. É bom lembrar, quando o governo Fernando Henrique foi derrotado aqui por um voto, né, em 1998, esse assunto só foi retomado em 2003, no governo Lula. Então ficou 5 anos, né, sem se discutir Previdência. Resultado da insistência do governo fazer isso, né? Agora, deputada Edio Lopes, o governo tem conversado com a base aliada, mas ainda assim ainda não conseguiu os votos, né? Tem anunciado várias vezes que ainda não tem voto suficiente para passar aqui uma reforma da Previdência. Queria que o senhor falasse para a gente se há realmente esse interesse da base, qual a expectativa de se votar aqui a reforma. Eu diria que a reforma da Previdência, ela passa antes e necessariamente por diversos aspectos. O primeiro é o aspecto de que, como o Zaratini falou, nós estamos discutindo muito e não estamos lembrando, o governo não está lembrando de cobrar o que existe já de receita dos maus pagadores da Previdência. Talvez aqui nós amenizássemos essa tragédia que estão nos jornais todos os dias. Segundo, eu
fui eleito há 4 anos atrás sem discutir uma vírgula de previdência com o meu eleitorado, com a sociedade do meu estado. Eu creio que esta reforma, ela implicará em mudanças tão profundas na sociedade, no trabalhador, na trabalhadora brasileira, que ela não pode ser votada aqui em um final de governo, em um final de Congresso. Ela tem que, antes disso, passar por um amplo debate nas ruas de todas as cidades brasileiras. Eu creio que o próximo Congresso, o próximo governo, teria os elementos necessários num amplo debate que iniciaria agora no processo eleitoral para nós fazermos, então, a tão necessária reforma da Previdência. Porque eu acho que ninguém no Brasil, em sã consciência, nega a necessidade de termos uma reforma da Previdência. Nós não podemos levar o Brasil ao que a França passou há uns 30 anos atrás, ao que a Grécia passou, Portugal, a Argentina muito recentemente. Agora, é preciso debater com a sociedade, não podemos de cima para baixo impormos essa reforma. Agora, deputado Zaratini, a Previdência nunca foi motivo de campanha de nenhum dos partidos, não é? De esquerda ou de direita, né? Me parece que esse ano os partidos teriam que realmente apresentar uma proposta de reforma da Previdência. O senhor acha que isso seria viável como campanha? Não só dos candidatos à presidência da República, mas também os parlamentares, né? Olha, é um tema posto, é um tema que todos os candidatos vão ser questionados, né? Principalmente os candidatos a presidente da República. Vão ter que falar o que pretendem sobre o tema. E o povo vai escolher também daquilo que ele ouvir, né? Como disse o Edio, a gente precisa ampliar o debate na sociedade. O Ministério da Fazenda veio aqui com um projeto, né? Nunca aceitou discutir para valer. É meio uma fórmula aqui que chega, olha, isso aqui é isso aqui. Então não foi discutido com a sociedade, não foi discutido com os trabalhadores, não foi discutido em lugar algum. Então, eu acho que a campanha eleitoral, evidentemente, cada candidato deverá ser questionado sobre o assunto e vai ter uma proposta, certo? E o povo vai julgar qual é a melhor proposta para o próximo governo brasileiro. Agora, mesmo reduzindo a proposta ao tempo de contribuição e à idade mínima, será que o governo não consegue aprovar agora a reforma? O problema é que o próprio governo não quer reduzir, né? Porque o governo, na verdade, ele quer instituir outros aspectos. Por exemplo, mudar o cálculo do valor da Previdência, né? Da aposentadoria, levar em conta 100% das contribuições, né? Instituir que um mínimo de 40 anos para você ter 100% no valor da sua aposentadoria, mexer nas pensões, né? Mexer no benefício de prestação continuada. Então o governo não tá, ele fala nisso, mas ele, na verdade, quer mudar o conjunto das questões. Então é muito difícil isso ser aprovado, e mesmo a idade mínima, ela implica numa série de outras mudanças que também precisam ser avaliadas, como, por exemplo, regra de transição. E, deputado Edio Lopes, o senhor acha que haveria algum ponto que poderia reunir esse consenso ainda da reforma para ser aprovado? Eu creio que, no momento, são poucos os pontos em que poderia haver uma convergência nacional aqui dentro do Congresso, né? Na verdade, a reforma da Previdência brasileira ela é muito mais ampla do que está se discutindo. Nós não teremos a tranquilidade de perenizar um sistema se nós não tivermos a coragem de separar o social da Previdência. Nenhum país foi e avançou sem separar essas duas coisas. Eu não posso trabalhar, pagar os meus encargos para fazer frente a uma montanha de despesas, que a cada dia aparece uma nova, com o fruto da minha contribuição. Essa matemática não vai fechar nunca. Então, é por isso que eu digo, a reforma tem que ser profunda, tem que ser ampla, em diversos aspectos. E nem nós discutimos isso com as ruas, nem nós podemos fazer isso num Congresso em final de mandato, em um governo com final de mandato. Agora, não serão só os partidos que serão obrigados a travar essa discussão nas próximas eleições. Não haverá candidato em nenhum lugar deste país que o eleitor não vai inquiri-lo, não vai interrogá-lo, não vai exigir que ele mostre qual a sua posição neste ou naquele aspecto. Então, a reforma da Previdência, eu não tenho dúvida, será o principal ponto de discussão da próxima eleição.
Agora tem um outro ponto que também vai voltar à tona aqui, que é alteração na reforma trabalhista. Foi feita, aprovada, entrou em vigor, mas já tem uma medida provisória que está tratando de outras alterações, como o trabalho intermitente, o trabalho para as grávidas, não é? O horário, a jornada de 12 por 36. Eu queria que os senhores dissessem para a gente como é que está, como é que os parlamentares estão reagindo, se tem ambiente para votação, né, dessas medidas agora com esses outros temas. A gente começa pelo deputado Zaratini. Olha, tem a reforma trabalhista, a população não prestou a devida atenção, até porque ela foi muito complexa e talvez nós não tenhamos tido a capacidade de explicar bem. Mas agora o povo está começando a sentir. Por exemplo, trabalho intermitente. Estão oferecendo vagas de trabalho por R$150, R$200 por mês, o que na prática acabou com o salário mínimo no Brasil. Não existe mais salário mínimo, porque se o salário mínimo, que é de 900 e tantos reais, já não se aplica, acabou o salário mínimo. A questão da justiça do trabalho. À medida que o trabalhador, se perder a sua demanda, tiver que pagar as custas do processo, ele não entra com ação na justiça. E o que a gente tem visto é despencar o número de ações na justiça. Então o trabalhador fica temeroso, ele fala, eu já fui demitido, eu já estou desempregado, se eu entrar na justiça eu posso ter que pagar ainda mais. Então é um segundo aspecto. O terceiro aspecto, que me parece também importante, é a questão do movimento sindical. Né? Houve a decisão de forma rápida, abrupta, né, de acabar com o chamado imposto sindical ou contribuição sindical, sem substituir por nenhuma outra forma de financiamento das entidades sindicais. Então isso também tira a proteção do trabalhador na medida que milhares de sindicatos vão fechar as portas. Não tenho dúvida sobre isso, né, sobre esse processo. Evidentemente, o imposto sindical, nós somos também contrários, mas nós achamos que tem que ter uma transição para um novo modelo de financiamento. E o senhor, deputado? A reforma trabalhista trouxe, inegavelmente, diversos avanços nessa questão no Brasil. Nós não poderíamos continuar com um instrumento jurídico de mais de 70 anos. Agora, tem alguns aspectos que foram previamente já acordados, principalmente no Senado, quando a matéria passou por lá, de que haveria medidas provisórias que alterariam o texto. Né? O governo está cumprindo isso em parte. Né? Então, a questão das grávidas, a questão da jornada intermitente, essas questões elas já foram previamente acordadas lá. Demorou, é bem verdade. Né? Agora, nós não poderíamos continuar num país enquanto os Estados Unidos, com quase o dobro de trabalhadores, tem menos de 100 sindicatos, 119, salvo engano, em março do ano passado, e nós temos no Brasil 16, 17 mil sindicatos. Isso é brincadeira, isso é festa. Então, eu acho que o Brasil vive o 8 ou 80, é sempre assim, é o 8 ou 80. Nós tínhamos uma liberalidade absurda na criação de sindicatos, ou no financiamento de sindicatos, e de repente, da noite para o dia, cortou-se o cordão umbilical por completo. Eu acho que o Zaratini está certo, teríamos que ter aí uma regra de transição. Deputados, muito obrigado pela participação aqui no programa. Ok, obrigado a você. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Regina Assunção e conversei com os deputados Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e Edio Lopes, do PR de Roraima, sobre a perspectiva do Congresso Nacional em 2018. Você pode rever esta e as outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.